Olá, queridos. Aqui é Letícia Vidigal e eu estou aqui hoje para dar continuidade à leitura do nosso livro Limite Zero. Eu parei, já tem acho que umas 2 ou 3 semanas que eu fiz o último vídeo ao vivo para explicar o livro e hoje eu quero dar continuidade com vocês, apesar de não ter marcado, não ter combinado, mas vou deixar aqui depois o vídeo gravado para que vocês possam ver. No último vídeo, quando eu estava lendo o Limite Zero, o Joe Vitale mais o amigo dele estavam lendo a respeito do Ho Oponopono Identidade Própria. Eles estavam lendo um panfleto onde onde havia alguma explicação ali sobre o Ho Oponopono Identidade Própria. Depois eu vou marcar aqui para que vocês se lembrem desse vídeo. Vou colocar alguma observação no comentário para que a gente possa ter a ordem aí e para que vocês também possam assistir essas 2 primeiras partes. Já foram 2 vídeos a respeito do Ho Oponopono, sobre o Limite Zero. Então vamos lá, vou continuar a leitura do livro. Mark e eu lemos o artigo e nos perguntamos qual seria o terapeuta que estávamos procurando. Charles Brown ou esse Dr. Hugh Lane? Não sabíamos, não tínhamos como saber. E quem era essa tal de Morná que o artigo mencionava? E o que era o Ho Oponopono Identidade Própria? Então, na época, o Joe Vitale não sabia, não conhecia nada a respeito. Continuamos a ler. Encontramos mais alguns artigos que lançaram luz sobre o que estávamos buscando. Eles continham declarações reveladoras como: a identidade própria por meio do Ho Oponopono não encara os problemas como uma provação, e sim como oportunidades. Então, os problemas para o Ho Oponopono não são provações, eles são oportunidades. Os problemas são apenas memórias do passado que se repetem e aparecem para nos conceder mais uma chance de enxergar com os olhos do amor e agir a partir da inspiração. Então, eu fiz um texto, depois eu vou colocar aqui para vocês também, falando a quem pedimos perdão nas frases do Ho Oponopono, né? Para quem que a gente fala, por favor, me perdoe. Nesse texto eu explico que as memórias são registros energéticos, são fortes momentos de energia que nós vivenciamos ao longo das nossas existências e que nós carregamos conosco nas nossas vidas. Também são registros energéticos que os nossos antepassados vivenciaram e que ficaram marcados nos seus corpos físicos, nos corpos etéricos e que foram passados de geração a geração até chegar até nós através dos nossos pais. Então, quando nós nos formamos, quando o pai e a mãe se unem para que nós possamos nos formar, nós carregamos essa energia paterna e materna e dos nossos antepassados que trazem também essas memórias. Então, memórias, gente, não são lembranças. Se vocês forem pensar, até as próprias lembranças nada mais são do que a energia que nós temos dentro da mente. Porque como que a gente segura, como que a gente apalpa uma lembrança? São esses registros energéticos que nós carregamos, mas ao longo das nossas vidas e das nossas existências. Então, quando nós vivenciamos situações, quando nós vivenciamos problemas, esses problemas nada mais são do que esses registros acontecendo, essa energia sendo colocada para fora, essa energia se manifestando para nós, né? Porque a gente carrega essa energia dentro da gente e a gente manifesta essa energia externamente. E aí nós temos a oportunidade de observar, de perceber e de vivenciar essa nova manifestação energética de uma forma diferente do que anteriormente, enxergando agora essa situação com os olhos do amor e agindo a partir da inspiração. Agir a partir da inspiração é quando nós não reagimos, mas nós pensamos, nós refletimos e nós conseguimos responder de uma outra forma àquilo que está se manifestando para nós. E sempre purificando, limpando, usando as ferramentas do Ho Oponopono. Então, é isso que ele lê aqui. O Ho Oponopono, identidade própria, não encara os problemas como uma provação.
não é castigo divino, não é a lei do retorno, está voltando como algo que nós temos que pagar, mas sim como oportunidades. Oportunidades para que nós possamos enxergar com os olhos do amor e agir a partir da inspiração. Está ventando aqui, ficar meio descabelada, desculpa. Eu estava curioso, mas não estava entendendo. Os problemas eram memórias do passado que se repetem? O que esses autores estavam tentando explicar? De que maneira esse opono sei lá o que ajudava o terapeuta que curava as pessoas? Afinal de contas, quem era esse terapeuta? Então, a busca inicial do Joe Vitale é quem é o terapeuta que conseguiu curar a ala de pacientes psiquiátricos sem precisar entrar em contato com esses pacientes. Encontrei mais um artigo, esse de autoria de um repórter chamado Daryl Seaford, que escreveu a respeito de um encontro que teve com a criadora desse processo, o opono sei lá o quê. Então, Daryl Seaford teve um encontro com a Morná. O nome dela é Morná e ela é uma kahuna, ou guardiã de segredos. Então, kahuna não significa apenas guardiã de segredos. Os kahunas eram, antigamente, os especialistas no Havaí. Então, qualquer pessoa que fosse especialista em alguma área poderia ser chamada de kahuna. No caso, a Morná era uma kahuna especialista nesse contato com o mundo espiritual. Filha também de kahunas, né? De pessoas que já vinham com esse contato, com essa habilidade de realizar cura nas pessoas. O que essa Morná faz para ajudar a curar as pessoas é fazer um apelo ao Criador divino da nossa escolha por intermédio da divindade situada dentro de cada pessoa. Então, olha só. Por intermédio da divindade situada dentro de cada pessoa, que é a nossa mente superconsciente, o nosso alma-cua, a Morná entrava em contato com o Criador divino da escolha da pessoa. Então, eu acredito em Deus. Então, ela entrava em contato com esse Deus. Eu acredito em Alá. Ela entrava em contato com Alá. Eu acredito no universo. Ela entrava em contato com o universo. O Criador divino não importa, porque isso vai da crença de cada pessoa. O que interessa aqui nesse processo de purificação é que nós carregamos uma parte desse Criador divino dentro de nós, através da nossa mente superconsciente, através do nosso alma-cua. Então, ela faz um pedido por intermédio da divindade situada dentro de cada pessoa, que é, na verdade, uma extensão do divino Criador, para que esse divino Criador divino da nossa escolha realize a purificação, realize a cura. Esse é o processo do Ho Oponopono. Eu carrego dentro de mim a centelha divina. Então, eu tenho plena consciência de que em mim existe uma parte do Criador divino, dessa energia criadora que nós podemos dar o nome que nós quisermos. E a partir desse acesso ao meu Criador, ao Criador divino, pela centelha divina que tem dentro de mim, pelo meu alma-cua, eu peço a cura, peço a resolução dos problemas e peço a transformação que eu desejo. Então é isso que a Morná já fazia. Talvez você tenha compreendido isso. Eu não entendi na ocasião e Mark tampouco. Aparentemente, essa tal de Morná pronunciava algumas palavras, que são as frases no caso, né? E também as ferramentas de purificação que ela também utilizava, como uma prece, que ajudavam as pessoas a ficar curadas. Registrei mentalmente que eu iria localizar essa prece, mas naquele momento eu estava seguindo uma direção diferente: encontrar o terapeuta e aprender o seu método de cura. A minha enorme vontade de saber mais e de conhecer esse terapeuta xamã se tornava cada vez mais estimulante. Embora Mark e eu realmente precisássemos voltar ao nosso estande na convenção, nos demoramos mais um pouco para poder continuar com a busca. Baseados nos artigos e no site, tivemos o palpite de que o terapeuta que queríamos encontrar se chamava Ihaleakala Yulen,
Que primeiro nome? Eu não tinha a menor ideia de como deveria pronunciá-lo e muito menos soletrá-lo. Tampouco sabia como entrar em contato com ele. O site não oferecia nenhuma informação de contato em relação a ele. Mark e eu tentamos encontrá-lo por meio do Google, mas não obtivemos nenhuma ocorrência. Começamos a nos perguntar se esse terapeuta etéreo seria uma obra de ficção, se estaria aposentado ou morto. Fechei o meu laptop e voltei para a convenção, mas a aventura havia começado. Então aqui ele relata, né, a primeira tentativa de busca dele pelo Dr. Hugh Lane para que eles pudessem conversar com esse terapeuta que havia curado uma ala de pacientes psiquiátricos no Havaí sem ter entrado em contato com ele, e já começa a receber algumas informações sobre o Ho Oponopono Identidade Própria. No próximo capítulo ele fala o seguinte: encontrando o terapeuta mais inusitado do mundo. Quem olha para o lado de fora, sonha. Quem olha para o lado de dentro, desperta, de Carl Jung. Então, gente, isso é muito importante, né? Muitas vezes a gente fica olhando para o lado de fora, para as coisas que a gente deseja, para os nossos desejos materiais, para aquilo que nós relacionamos como poder, aquilo que nós relacionamos como conquista. E o que ele está falando aqui, muito simples, muito fácil, né? Muito básico assim, para a gente poder, mas ao mesmo tempo tão profundo e que a gente busca, né? É que o despertar, a verdadeira conexão com o poder é quando a gente olha para dentro da gente, quando a gente faz a purificação e se conecta com esse eu superior que nós temos dentro de nós. Então, eu vou só começar esse capítulo para a gente poder terminar no próximo encontro na semana que vem. Ao voltar para minha casa nas cercanias de Austin, Texas, não consegui esquecer a história do terapeuta que curava as pessoas sem vê-las. Qual era o método dele? Quem era ele? Será que a história era uma farsa? Então, aí agora ele começa a contar um pouquinho da história dele. Como atuo? Vou ficar muito descabelado por causa do vento aqui, gente, desculpa. Como atuo há mais de 20 anos na área do desenvolvimento pessoal, a maior parte dos quais está registrada nos meus livros Adventures Within e The Attractor Factor, o fato de que eu precisava saber mais não deveria ser surpresa para ninguém. Sempre fui uma pessoa curiosa, passei 7 anos com um controverso guru. Entrevistei mentores e sábios de autoajuda, autores e oradores místicos e magos da mente. Devido ao sucesso dos meus livros atuais, eu poderia agora chamar de meus amigos vários dos principais especialistas na área de desenvolvimento humano. Mas eu não conseguia me livrar da história do terapeuta. Ela era diferente, era um grande avanço. Eu precisava saber mais. Assim empreendi a minha busca. No passado, contratei detetives particulares para encontrar pessoas desaparecidas. Eu o fiz quando escrevi a respeito de Bruce Barton, o gênio da propaganda, no meu livro The 7 Lost Secrets of Success. Eu também estava pronto para encontrar um profissional, para encontrar o Dr. Hugh Lane, quando uma coisa estranha aconteceu. Certo dia, enquanto procurava novamente o Dr. Hugh Lane na internet, descobri o nome dele associado a um site. Não tenho a menor ideia do motivo pelo qual esse resultado não tinha aparecido em buscas anteriores, mas ali estava ele. Não consegui encontrar um número de telefone, mas eu poderia marcar uma consulta pessoal por e-mail com o Dr. Hugh Lane. Pareceu-me uma maneira esquisita de fazer terapia, mas nesses tempos de internet qualquer coisa é válida. Imaginando que essa seria a melhor maneira de me aproximar dele, enviei-lhe um e-mail por intermédio do site. Eu estava indescritivelmente animado. Mal consegui esperar pela resposta do Dr. Hugh Lane. O que será que ele iria dizer? Será que iria escrever alguma coisa esclarecedora? Será que ele iria me curar por e-mail? Mal consegui dormir naquela noite de tão ansioso que eu estava para ler o que ele iria dizer. Na manhã seguinte, recebi dele o seguinte e-mail. Joe, obrigado por solicitar uma consulta. As consultas são, em geral, feitas pela internet ou por fax. A pessoa que deseja se consultar me fornece informações sobre a natureza da consulta, ou seja, descreve um problema, uma preocupação. Eu processo as informações e medito a respeito delas em busca de instruções divinas, ou seja, ele busca inspiração para saber como agir diante do problema. Em seguida, transmito à pessoa por e-mail o que recebi na meditação.
Enquanto eu estava fora almoçando hoje, certo cliente meu, um advogado do Havaí, enviou-me informações por fax, pedindo que eu as examinasse. Depois de processá-las, transmitirei a ele o que eu recebi da divindade durante a meditação. Informações a respeito da natureza do meu trabalho podem ser obtidas em www.oponopono.org. Esse é um site que, se eu não me engano, está ativo até hoje, então é uma fonte de pesquisa também. Sinta-se à vontade para entrar em contato comigo para ver o que funcionará em você. Eu lhe desejo paz além de todo o entendimento, paz do eu. Ihaleakala Hiulen, PhD. Foi um e-mail estranho. Ele conversa com a divindade? Advogados o contrataram? Eu ainda não sabia o bastante para poder julgar o Dr. Hiulen ou seus métodos, mas eu certamente queria saber mais. Decidi na mesma hora contratar uma consulta por e-mail. Iria custar $150, mas isso não significava nada para mim, porque finalmente eu estava entrando em contato com o psicólogo que fazia milagres que eu procurara durante tanto tempo. Pensei um pouco a respeito do que eu deveria perguntar a ele. Estou tendo bastante êxito na vida. Tenho os livros, os sucessos, os carros, as casas, uma parceira permanente, a saúde e a felicidade que quase todo mundo procura. Eu emagrecera 36 quilos e estava me sentindo ótimo, mas eu ainda tinha que perder mais ou menos 7 quilos. Como eu ainda estava enfrentando problemas de peso, decidi me consultar com o Dr. Hiulen a respeito disso. Ele respondeu em 24 horas enviando o seguinte e-mail. Olha só que interessante, tá? Eu queria parar aqui para poder explicar para vocês o e-mail que ele responde. Quando eu olhei, obrigado Joe pela sua resposta. Quando olhei, eu ouvi, ele está bem. Converse com o seu corpo. Diga para ele, eu o amo do jeito que você é. Obrigado por estar comigo. Se você sente que eu abusei de você de alguma maneira, por favor, perdoe-me. Agora, pare e depois, ao longo do dia, bata um papo com o seu corpo. Diga palavras de amor e gratidão. Obrigado por me conduzir de um lado para o outro. Obrigado por respirar, por fazer o nosso coração bater. Encare o seu corpo como um parceiro na sua vida e não como um criado. Converse com ele como você o faria com uma criança. Seja amigo dele. Ele gosta de uma grande quantidade de água para trabalhar melhor com ele mesmo. Você pode achar que está com fome, mas na verdade o seu corpo pode estar lhe dizendo que está com sede. Beber água solar azul transmuta as memórias. Olha só, ele já está dando a ferramenta de purificação aqui, que é a água azul solar. Reencenando os problemas na mente subconsciente, a criança, e ajuda o corpo a relaxar e deixar Deus entrar. Ou seja, nós vamos limpar esses registros energéticos fazendo o uso da água azul solar, água azul solarizada, e essas memórias vão ser limpas na mente subconsciente e Deus vai entrar. Ou seja, eu vou agir a partir da inspiração do divino criador que já existe em mim. Pegue uma garrafa de vidro azul, encha com a água de torneira, feche com uma rolha ou envolva o bocal com celofane. Coloque a garrafa no sol debaixo de uma lâmpada incandescente durante pelo menos 1 hora. Beba a água, enxague o corpo com a água e depois do banho. Use a água solar azul quando cozinhar, lavar a roupa e fizer qualquer coisa que utilize água. Você pode fazer o seu café ou chocolate quente com a água solar azul. O seu e-mail transpira elegância e simplicidade, o que é um dom incomparável. Talvez possamos conversar novamente como companheiros de viagem que estamos abrindo o caminho para casa. Eu lhe desejo paz além de todo o entendimento. Paz do eu. Dr. Hiulen. Então, olha só. Ihaleakala, na verdade, né, que ele responde. Então, ele já ensina aqui para o Joe Vitale uma ferramenta de purificação de memórias, uma ferramenta de libertação dessas energias que nós carregamos no corpo,
que é a água azul solar, que é que eu compartilho, que a gente sabe e vê muito, né? Qual que é a importância dela. E aí ele fala, às vezes você acha que seu corpo está com fome, mas na verdade ele está só com sede. Beba água, mas beba dessa água específica. Então ele já ensina para ele uma forma de purificar memórias e já fala das memórias aqui, falando que a água azul solar transmuta as memórias, reencenando os problemas na mente subconsciente, a criança. Então ele já ensina aí para o Joe Vitale a respeito do Nihipili. Para quem não conhecia nada de Ho Oponopono, receber uma mensagem dessa traz muito mais dúvidas do que respostas. Então eu acredito que também o Dr. Hugh Lane tenha sido conduzido a levar essas dúvidas para o Joe Vitale, para que o Joe Vitale pudesse buscar mais e acabar escrevendo o livro Limite Zero, né, para que a gente pudesse ter acesso a essas informações. Tudo numa conexão divina, né, em algo que estava aí planejado pelo universo, por essa centelha divina que nós carregamos, por nosso Almacoa que sabe tudo. Então, era aqui que eu queria terminar para vocês, e aí, na semana que vem, eu dou continuidade à leitura do livro, para que a gente possa aprender mais sobre o Ho Oponopono. Deixem suas dúvidas aí, e quem assistiu esse vídeo até agora, deixe também seus nomes, caso vocês queiram que eu coloque aqui no meu caderno, no meu livro de purificação de memórias. Coloquem os nomes de vocês, porque eu estou recebendo sempre recebo esses nomes, e aí ao final de cada vídeo eu vou pedir para que vocês coloquem os nomes para que a gente possa purificar, transmutar nossas memórias. Ah, Ana, você não sabia o que é água azul, então depois eu vou até compartilhar a respeito da água azul solarizada em um post aqui explicando para vocês que é uma ferramenta também de purificação que a gente pode fazer uso dela sempre, ok? Muita gratidão pela participação de vocês. Se tiverem dúvidas disso que eu li, coloquem aí também e coloquem os nomes de vocês para que a gente possa criar essa corrente de purificação de memórias, aproveitando a leitura e a energia do livro Limite Zero nesse processo, né? A energia do que a gente está lendo, o que a gente está relembrando, o que a gente está aprendendo, o que a gente está retomando. Vamos usar essa energia aí para a gente purificar as memórias que nós compartilhamos. Muita gratidão, mahalo de coração e até o próximo vídeo. Aloha!